Olá pessoal, vamos retomar a análise dos princípios constitucionais tributários. Já conversamos sobre o princípio da legalidade, com suas exceções, e também sobre o princípio da anterioridade e da anterioridade nonagesimal. No entanto, nós temos que ter em mente que esses princípios, eles não têm aplicabilidade plena, aplicabilidade absoluta. Mas por quê? O que é o princípio da anterioridade nonagesimal, fazendo uma análise do que já vimos? O princípio da anterioridade consiste no fato de que nenhuma lei ou nenhum tributo poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que a lei que o instituiu ou aumentou foi devidamente publicada. Então, desta maneira, somente poderemos ter a cobrança de um tributo no exercício financeiro seguinte, efetivamente, ao ano da publicação da lei que o instituiu ou que o aumentou. Este é o princípio da anterioridade anual. De outro lado, nós temos o chamado princípio da anterioridade nonagesimal. Quando falamos em princípio da anterioridade nonagesimal, este princípio ele diz que nenhuma lei ou nenhum tributo deverá ser cobrado antes de nós termos decorrido o prazo de 90 dias da data em que a lei que o instituiu ou aumentou foi devidamente publicada. Então vejam, de um lado temos o princípio da anterioridade anual e de outro lado nós temos o princípio da anterioridade nonagesimal. No entanto, da mesma maneira que nós vimos lá com relação ao princípio da legalidade, nós sabemos que tais princípios, como mencionei, não têm aplicabilidade plena. Tais princípios não têm aplicabilidade absoluta. E aí vamos encontrar aqui nos princípios da anterioridade e anterioridade anual também a peculiaridade de exceções. Ou seja, vamos começar a analisar os tributos que são excepcionais em relação ao princípio da anterioridade. Acompanhe comigo aqui no slide. São exceções ao princípio da anterioridade anual: o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, o IOF e o imposto extraordinário de guerra. Vamos fazer uma análise primeiro nessas exceções que temos no primeiro slide. Nesse primeiro slide, nós nos deparamos, percebam, que com os 4 impostos iniciais, que são importação, exportação, IPI e IOF, são também os impostos que são excepcionais em relação ao princípio da legalidade. Se nós pararmos para nos recordarmos do que já estudamos, estes princípios são esses impostos são taxados de impostos extrafiscais. Por quê? Porque são impostos que não têm meramente a finalidade e o objetivo de arrecadação, mas têm por um objetivo também fazer com que a economia seja regulada através dessa análise de aumento, majoração ou mesmo instituição desses tributos. Então percebam, seja imposto de importação, exportação, IPI e IOF, por serem tributos extrafiscais, eles podem sofrer a modificação antes ou a sua majoração antes do exercício financeiro seguinte, ou seja, podem ser majorados ou aumentados no mesmo exercício financeiro da lei que o instituiu ou aumentou tenha sido efetivamente publicada. Nesse slide ainda, além dos 4 impostos, vem à tona também o imposto extraordinário de guerra. Como o próprio nome diz, ele é um imposto extraordinário que tem aplicabilidade excepcional em caso específico de existência de guerra. Desta maneira, não seria razoável imaginarmos que, em caso excepcional de guerra,
teríamos que aguardar até o ano subsequente para que este tributo passasse a ingressar na vida de todos. Desta maneira, em razão da sua excepcionalidade, se permite que ele seja cobrado no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, neste primeiro slide, como exceção ao princípio da anterioridade anual, nós temos o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, o IOF e ainda o imposto extraordinário de guerra. Todavia, as exceções ao princípio da anterioridade anual não são somente estes. Vamos analisar o próximo slide, quais são os próximos impostos que são excepcionais. Também são exceções ao princípio da anterioridade os empréstimos compulsórios decorrentes em caso de calamidade e guerra externa, bem como a CID combustível e o ICMS combustível. Bom, meus caros, então, além de termos os tributos anteriores que analisamos, que são exceções ao princípio da anterioridade anual, também encaixam-se como exceções a tal princípio a CID combustível, que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre o combustível. Também temos um imposto estadual, que é o ICMS, todavia o ICMS combustível, também ligado à análise dos combustíveis. E também, exceção, são os empréstimos compulsórios decorrentes de guerra externa e de calamidade. Percebam então, meus caros, que temos vários casos excepcionais de aplicabilidade ao princípio da anterioridade. A grande regra é: nenhum tributo poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Excepcionalmente a este princípio da legalidade, temos da anterioridade anual, temos a possibilidade da cobrança, portanto, dos tributos no mesmo exercício, quando se tratarem dos seguintes tributos: imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, imposto extraordinário de guerra, empréstimos compulsórios, ICMS combustível e a CID combustível. Temos então 8 casos excepcionais ao princípio da anterioridade anual. Todavia, nós também estudamos anteriormente o que é o princípio da anterioridade nonagesimal. E percebemos que, neste princípio, nenhum tributo poderá ser cobrado senão após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Todavia, sabemos que este princípio da anterioridade nonagesimal também comporta exceções. E vamos analisar quais são elas. Vamos ao slide. São exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal: imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, IOF e imposto extraordinário de guerra. Vamos analisar primeiro os que estão aqui. Percebam nesse rol de impostos que nós temos que tivemos uma modificação em relação aos casos excepcionais do princípio da anterioridade anual. Lá na anterioridade anual, nós tínhamos imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Percebam nesse slide, vamos retornar a ele novamente. Aqui nós temos imposto de importação, exportação, imposto de renda, IOF e imposto extraordinário de guerra. Percebam que nós tivemos uma modificação em relação ao slide da exceção ao princípio anterioridade anual. Enquanto lá nós incluíamos o IPI que é uma exceção ao princípio da anterioridade anual,
Aqui o IPI não se faz presente. Todavia, nós incluímos o imposto de renda. Então, qual é a diferença? Enquanto o IPI, ele é um princípio ele é uma exceção à aplicabilidade do princípio da anterioridade anual, aqui na anterioridade nonagesimal, ele não é visto como uma exceção a esta análise. Ele não faz parte dos impostos que se encaixam na exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Mas, todavia, nós acrescentamos neste rol o imposto de renda. Imposto de renda este que não fazia parte da exceção ao princípio da anterioridade anual. Então, primeira análise conclusiva que nós temos que chegar é que enquanto o IPI era uma exceção ao princípio da anterioridade anual, ele não é uma exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Uma segunda conclusão: enquanto o imposto de renda é uma exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal, ele não é uma exceção ao princípio da anterioridade anual. Logo, neste primeiro slide excepcional com relação ao princípio da anterioridade nonagesimal, nós encontramos quais tributos? Imposto de importação, de exportação, o imposto de renda, o IOF e o imposto extraordinário de guerra. Mas nós temos mais casos excepcionais de aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal. Acompanhem comigo aqui no slide. Também são exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal o empréstimo compulsório, da mesma maneira como analisamos lá no princípio da anterioridade anual, e também as alterações na base de cálculo do IPTU e do IPVA. Então vamos novamente fazer uma outra análise importante com relação às exceções de tais princípios. Aqui na anterioridade nonagesimal, nós temos os empréstimos compulsórios que também são exceções, da mesma maneira que acontece com o princípio da anterioridade. Percebam que os empréstimos compulsórios são exceções tanto ao princípio da anterioridade anual como ao princípio da anterioridade nonagesimal. No entanto, ingressa como exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal também a alteração das bases de cálculo do IPTU e do IPVA. Então, esses dois tributos, seja o IPVA um imposto estadual, seja o IPTU um imposto municipal, a alteração das suas bases de cálculo são consideradas como casos excepcionais à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. Mas é importante frisarmos que tal exceção não é verificada quando analisamos o princípio da anterioridade anual, pois quando nos deparamos com as exceções ao princípio da anterioridade anual, a modificação, a alteração da base de cálculo do IPTU e do IPVA não se fazem presentes. Então nós temos como casos excepcionais a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal. Primeiro, nós nos deparamos com importação, imposto de exportação, o imposto de renda, o IOF e o imposto extraordinário de guerra. Em uma segunda análise, um segundo slide, nós verificamos que é considerado também como exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal os empréstimos compulsórios e, por fim, as alterações das bases de cálculo do IPTU e do IPVA. Todos eles são considerados exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal.
Bom, mas vamos dando sequência ao nosso bate-papo com relação ao direito tributário e vamos caminhando para um próximo slide. Acompanhe comigo. Nós temos um slide agora, na realidade um caminhar por alguns slides, que são bastante importantes. Por quê? Eu taxo esse slide como análise conjunta das exceções. O que seria isso? Nós já vimos anteriormente que o princípio da anterioridade anual e nonagesimal não devem ser aplicados de maneira individualizada, mas de acordo com a própria Constituição Federal, devem ser aplicados de modo conjunto. Desta maneira, o que eu faço nesse slide para nós entendermos? Eu simplesmente levanto os impostos, os tributos que são considerados excepcionais e vamos analisando a aplicabilidade dos dois princípios em relação a tais impostos ou a tais tributos. Bom, então vamos analisar primeiro o imposto de importação. Eu lanço no slide que o imposto de importação ele tem uma aplicabilidade imediata. Por quê? Porque o imposto de importação ele é excepcional, tanto em relação ao princípio da anterioridade, como em relação ao princípio da anterioridade nonagesimal. Segundo, imposto de exportação. Eu também apresento que ele tem aplicabilidade imediata. Por quê? Porque ele também é uma exceção ao princípio da anterioridade e da anterioridade nonagesimal. Terceiro, IPI. Eu coloco no slide que ele será cobrado somente 90 dias após o aumento. Por qual motivo? Porque ele é uma exceção ao princípio da anterioridade anual, ou seja, ele pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro. Todavia, ele não é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, tem que se observar o prazo de 90 dias após a data da publicação da lei para que nós tenhamos a sua cobrança. E de outro lado, nós temos por fim nesse slide o imposto de renda, que ele somente poderá ser cobrado em 1º de janeiro do ano seguinte. Por quê? Porque nós nos deparamos com um tributo que ele efetivamente ele é considerado uma exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal, mas não é considerado como um princípio da anterioridade anual. Então vejam, meus caros, nós nos deparamos com alguns tributos importantes que são considerados como exceções ao princípio da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal. Para que nós tenhamos uma interpretação correta, adequada de como funcionam a aplicabilidade dessas exceções, o que simplesmente faço? Pego os impostos que nós analisamos excepcionais e vamos tecendo uma análise da incidência dos dois princípios sobre tais impostos. Oportunidade que chegamos à conclusão que o imposto de importação e de exportação, por ser excepcional em relação aos dois princípios, nós temos aplicabilidade imediata. Já o IPI, vimos que ele é uma exceção somente em relação ao princípio da anterioridade anual, o que lhe dá direito de ser cobrado no mesmo ano, no mesmo exercício financeiro da lei que foi publicada, lei esta que os instituiu ou aumentou. Só que ele não é excepcional em relação ao princípio da anterioridade nonagesimal. O que faz com que ele deva ser cobrado simplesmente após 90 dias da data da publicação da lei que o instituiu ou que o aumentou. Só que vimos também que uma exceção a esses princípios é o imposto de renda. Imposto de renda sendo excepcional em relação à anterioridade anual, à anterioridade nonagesimal, mas não é excepcional em relação à anterioridade anual.
Desta maneira, imposto de renda que somente pode ser cobrado a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. Em que pese tenhamos analisado estas exceções, nós também temos outras exceções a analisar. Vamos acompanhar no slide. Também nos deparamos com outros tributos que possuem aplicabilidade conjunta dos princípios excepcionais e que merecem ser analisados. Nós temos o Imposto sobre Operações Financeiras, que é o IOF, em que nós também teremos aplicabilidade imediata, porque nos deparamos com um imposto considerado como excepcional em relação aos dois princípios. Temos também o Imposto Extraordinário de Guerra, que nós temos aqui a sigla IEG, com aplicabilidade imediata também, haja vista ser excepcional em relação aos dois princípios que estudamos. Também nos deparamos com um empréstimo compulsório, também dotado de aplicabilidade imediata, por ser considerado também excepcional em relação aos dois princípios. Nós temos aqui CID combustível, se deparando com a aplicabilidade 90 dias após o aumento. Então vejam, meus caros, nos deparamos com outras situações excepcionais, em que nós temos o IPI, o IOF e o Imposto Extraordinário de Guerra com aplicabilidade imediata, e nos deparamos com o imposto, que na realidade com o CID combustível, com a aplicabilidade vindo à tona somente após 90 dias da publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Então, de um lado, IOF, Imposto Extraordinário de Guerra e empréstimos compulsórios, considerados como de aplicabilidade imediata por serem excepcionais em relação aos dois princípios, e nós nos deparamos com o CID combustível com a aplicabilidade considerada após 90 dias a data da lei que o instituiu ou aumentou. Vamos dar sequência analisando o próximo slide. O próximo slide, ele traz também outros casos excepcionais. Nós temos o ICMS combustível, em que se traz que ele poderá ter o aumento somente após 90 dias, a exigibilidade após 90 dias tão somente. A base de cálculo do IPTU, que pode ser efetivamente cobrado a partir de 1º de janeiro do ano subsequente, e a base de cálculo do IPVA, que também pode ser cobrado somente a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. Por qual motivo esses dois, seja a base de cálculo do IPTU ou do IPVA, somente são devidos a partir de 1º de janeiro do ano subsequente? Porque eles não são excepcionais em relação ao princípio da anterioridade anual, ou seja, eles somente são devidos a partir do ano subsequente. Mas eles são considerados excepcionais em relação ao princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, eles entrarão em vigor somente a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à data da publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Então vejam que nós temos diversos princípios, ou melhor, diversos tributos que sofrem incidência cumulativa de tais princípios, seja do princípio da anterioridade anual, seja do princípio da anterioridade nonagesimal. Novamente friso, embora nós tenhamos na legislação e na doutrina tais institutos analisados de maneira separada, de maneira autônoma, nós temos que ter em mente que, por força de dispositivo constitucional, a aplicabilidade de ambos deve ser feita de modo conjunto. Por isso, nesses slides que analisamos, nós vimos
Qual é o impacto da entrada em vigor de cada um desses tributos? Ora, porque alguns possuem a incidência cumulativa de tais princípios, ora, porque são sujeitos a um princípio ou outro, o que lhes dá uma conotação diversa de aplicabilidade com relação ao início em vigor, ao início da cobrança de tais tributos. Desta maneira, vamos seguindo a análise do próximo slide com ainda aspectos importantes do direito tributário. Vamos lá. Agora vem à tona na nossa conversa a chamada anterioridade especial. A anterioridade especial que é linkada ou ligada, com as contribuições previdenciárias. E o nosso slide diz o seguinte: as contribuições sociais somente poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação que as houver instituído ou modificado. E aí uma segunda observação que eu coloco é que trata-se de uma anterioridade especial. Então vamos entender o que traz esse slide. Temos um princípio da anterioridade anual, que já analisamos, e de outro lado o princípio da anterioridade nonagesimal. Agora nós temos a aplicabilidade do princípio da anterioridade ligado às contribuições previdenciárias. E o princípio da anterioridade ligado às contribuições previdenciárias tem uma análise de que nenhuma contribuição poderá ser cobrada senão após 90 dias da data da publicação da lei que instituiu ou modificou as contribuições. Vejam que aqui nós temos uma análise importante que vai se divergir do que menciona o princípio da anterioridade anual e o princípio da anterioridade nonagesimal. O princípio da anterioridade anual ou nonagesimal apresenta uma regra de aplicabilidade a partir da data da publicação da lei que instituiu ou aumentou o tributo. Com relação às contribuições sociais, a excepcionalidade ou aplicabilidade de tal princípio vem não somente com relação à data inicial, que é o prazo da publicação da lei que os instituiu, mas também da lei que modificou a contribuição. Ou seja, de um modo diverso em relação aos princípios anteriores que estudamos, enquanto lá nós falávamos em uma lei que instituía ou majorava, aqui nós falamos em uma lei que institui ou modifica a contribuição, o que nos traz um contexto de princípio da anterioridade especial. Então vejam, para fecharmos o entendimento com relação a esse slide, no tocante às contribuições sociais previdenciárias, o prazo a contar, portanto, da sua cobrança será 90 dias da data da publicação da lei que as instituiu ou ainda eventualmente modificou. Bom, mas vamos seguindo para uma análise do próximo slide. O próximo slide nos diz o seguinte: com relação à contribuição social previdenciária, nós temos uma chamada anterioridade nonagesimal mitigada, que se encontra no artigo 95, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ela se inicia com a publicação da lei que houver instituído ou modificado. Então vejam, meus caros, ao invés de nós falarmos na incidência de um princípio da anterioridade nonagesimal, que está lá no artigo 150 da Constituição Federal Brasileira, nós temos um princípio especial, que é o princípio da anterioridade, denominado de nonagesimal mitigada. Por quê?
Porque nós não falamos em um princípio cuja contagem se inicia na data da publicação da lei que os instituiu ou eventualmente majorou. Mas aqui nós temos uma modificação na nomenclatura legal, no que diz respeito à própria instituição pela constituição de tal princípio, em que o prazo inicial, o termo inicial de contagem será a publicação da lei que instituiu e modificou, e não como acontece nos princípios anteriores, que o prazo inicial é somente quando nós temos uma lei que foi publicada, que instituiu ou aumentou determinado tributo. É importante nós lembrarmos que tal princípio ele encontra-se disposto na Constituição Federal, no artigo 195, parágrafo 6º. Bom, diante disso, analisamos aí um pouquinho esse princípio da anterioridade especial e aguardo vocês no próximo bloco para analisarmos mais questões importantes sobre direito tributário.